Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Trilhar dos Itinerários Formativos, um quadro do podcast do Instituto Reúna que procura, em 4 episódios, discutir e debater assuntos sobre ensino médio e os itinerários formativos. Eu sou Priscila Oliveira, gerente de Desenvolvimento e Inovação, e nesse episódio convidamos a Alciele dos Santos, diretora de Educação do IUNGO, que vai conversar com a gente sobre a flexibilidade curricular. Olá, Priscila, tudo bem? Muito feliz que teremos essa conversa importante para a compreensão de todas as pessoas e que visa muito aprendizagens potentes para os nossos estudantes. Alciele, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você. No episódio anterior, falamos sobre os desafios do ensino médio e as mudanças na legislação. Um dos pontos abordados foi a flexibilidade curricular. Você pode explicar o que é a flexibilidade e o que significa trazê-la para o ensino médio brasileiro? Quais são os ganhos de se adotar currículos flexíveis? Sim, Priscila, a flexibilidade é um princípio importante do ensino médio, desde a BNCC de 2016 e depois as edições subsequentes, né? As revisões, processo de consulta popular, tudo que nos trouxe até aqui para a política atual vigente de ensino médio, em especial regulamentada e com orientações específicas, né? Que chamamos de diretrizes curriculares, que foram publicadas no ano passado, final de 2024, em uma resolução de número 2 do CNE e do SEB, né, dois conselhos nacionais que apoiam a educação e o próprio Ministério da Educação no acompanhamento dos currículos das secretarias de educação. Aqui vale uma pausa, porque essa sigla vai aparecer bastante ao longo dos episódios. O Conselho Nacional de Educação, CNE, tem como missão garantir a participação da sociedade na construção de uma educação nacional de qualidade, por meio de alternativas democráticas e mecanismos institucionais. Suas atribuições incluem atividades normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro da Educação, com foco na formulação e avaliação da política educacional, na garantia da qualidade do ensino e no cumprimento de leis educacionais. Sua estrutura contempla a existência de 2 câmaras, sendo uma delas a SEB, a Câmara de Educação Básica, responsável por tratar de questões relacionadas à educação básica, como a etapa do ensino médio. E o que esse princípio diz para as secretarias de educação que organizam o ensino médio nos estados brasileiros? Esse princípio nos coloca um desafio de pensarmos a educação no ensino médio respeitando características, interesses e necessidades das juventudes, mas também aliando essas características, interesses e necessidades às demandas, à realidade cultural, à realidade socioambiental de um território onde esses jovens vivem. Então, veja, a gente não tem no Brasil um padrão de estudante, a gente tem pessoas reais que têm diferenças étnico-raciais, sociais, socioeconômicas, que são as vivências e as construções daquele lugar onde eles vivem. Essas interações e necessidades são importantes porque constituem as identidades dessas juventudes. Então, o currículo precisa ter o que a gente chama de flexibilidade, ou seja, espaços que não estejam pré-determinados, como a escola que nos trouxe até aqui, né? Essa escola do século XIX, do século XX, em que todo mundo estudava a mesma matemática, a mesma língua portuguesa, as mesmas aulas de ciências, nas escolas, como se os territórios e as necessidades desses territórios e desses jovens fossem os mesmos em um Brasil que é tão diferente, né? Então, quando a gente tem isso como um pressuposto legal do currículo, a gente amarra as secretarias ao desafio. E, nesse sentido, nós precisamos apoiá-las, né? Como fazemos aí no nosso trabalho nos institutos e que aqui representamos. Então, apoiar essas secretarias é ajudá-las a pensar um conjunto orgânico, que seja sequencial, tanto para a parte das necessidades do que é essencial no currículo, né? Que é a formação geral básica, isso é algo que é trazido na BNCC, inclusive por uma orientação que vem desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, a LDB anunciou
a atual Base Nacional como algo que garante direitos de aprendizagem mínimos e com equidade para todo o país, mas, ao mesmo tempo, para além do que é comum, do que é formação geral básica, do que deve ser garantido a todas as pessoas, dos jovens, a gente precisa ter uma parte que são os itinerários formativos, as eletivas, que vão compor a parte flexível do currículo. Hoje, depois de uma nova edição, a gente tem uma carga horária de tempo menor para essa parte flexível e tem algumas amarrações que garantem também um cuidado para que haja qualidade, como que os itinerários sejam pensados para as 4 áreas do conhecimento, né? Linguagens, matemática, ciências humanas e sociais e ciências da natureza. Então, essa orientação foi muito importante. Tem outros princípios, como justiça curricular, equidade, que eu já citei, integração curricular, que também vão trazendo esse ensino médio cuidado, porém orientado a ter centralidade nos estudantes e nas suas necessidades, nos seus sonhos, organizados também em seus projetos de vida. Alciele, na sua resposta, você trouxe pontos que me chamaram muita atenção. Então, um deles são sobre as condições importantes para que a flexibilização aconteça. Então, desde compreender quem são os estudantes dos territórios, a organização das redes de educação e a própria reorganização do currículo para que as redes possam abarcar essa flexibilidade. Então, eu te pergunto, nós temos exemplos de experiências de flexibilidade curricular? Qual a importância do contexto nessas experiências? Sim, temos boas experiências, e não apenas de agora. Então, é muito importante que a gente consiga valorizando tudo que já existia nas redes de ensino, alinhado a uma ideia de flexibilização. É lógico que antes de termos o currículo dividido em carga horária e em estrutura, em parte de formação geral básica e parte flexível, nós não tínhamos um cenário estrutural de horas de aula, de espaço-tempo, de componentes, para que a flexibilização aconteça. Então, foi importante a gente ter a legislação para resguardar esse direito como algo estruturante para todas as escolas brasileiras. Mas é preciso pensar que experiências inovadoras e criativas já existiam nas escolas, como, por exemplo, metodologia de projetos, que tem muita ligação quanto à estrutura didático-metodológica, com o que hoje a gente tem de aprendizagem baseada em problemas e projetos, e com a estrutura de projetos integradores, que é como as diretrizes curriculares nacionais trazem a ideia de uma sequência, né, de aulas que estão a favor de uma aprendizagem mais significativa e orgânica, por exemplo, em situações de aprendizagem organizadas, modalizadas, para o ensino por competências e habilidades. Então, as escolas tinham boas experiências, essas boas experiências seguem a alimentar o planejamento docente para essa nova estrutura, mas a gente precisa considerar algo que você trouxe, Priscila, que são as condições. Escolas que tenham, por exemplo, um período integral, então uma escola que ela, além de defender a política pública de educação integral, ela tem o tempo integral associado, essa escola tem espaços, tempo de currículo para propor mais situações de aprendizagem vocacionadas também para flexibilização curricular. Mas isso não quer dizer que uma escola de tempo parcial não consiga fazer. Sim, ela pode fazer. E para isso ela vai usar daquela organização e estrutura que existe também para a escola de tempo parcial, de FGB, né, Formação Geral Básica, e itinerários formativos, de acordo com suas possibilidades de carga horária. O importante é a gente dar o passo, é acreditar na mudança, acreditar que quando eu trago o estudante para a centralidade, quando eu organizo a partir dos seus projetos de vida, tudo que eu fizer ali, sejam as unidades curriculares, projetos integradores, clubes de leitura, várias modalizações possíveis, né, que estão trazidas na legislação, precisam estar organizados para uma aprendizagem significativa,
experiencial. Isso não perde o lastro com conteúdo, com profundidade, com qualidade, com um bom planejamento do professor. Então, você falou de exemplos, né? Um exemplo que a gente vive, né, como parceiros, inclusive, né, Priscila, Instituto Reúna, Instituto Iungo e também a iniciativa Uma Concertação pela Amazônia, são os itinerários amazônicos, que é um programa que hoje está em implementação em 8 dos 9 estados da Amazônia Legal, e esse programa traz unidades curriculares que têm como tema central e integrador a Amazônia, que tem uma matriz que está ancorada nas áreas do conhecimento, ou seja, a matemática tem lá uma unidade curricular que está aliada à ideia e às necessidades do mundo do trabalho. Então, tem uma proposta ali de situações de aprendizagem que os estudantes vão discutir e estudar e pesquisar, tem uma sequência ali também didático-metodológica pensada sobre as profissões do seu território. Ao fazerem isso, eles estão olhando para o mundo do trabalho com a lente dos seus projetos de vida, mas estão ancorados em conhecimentos, né, em objetos de conhecimento e em competências e habilidades da BNCC de matemática. Então, a gente tem ali um espaço que permite a esse professor dessas escolas da região norte olhar para as profissões e para as possibilidades do seu território, considerar as condições e estruturas das escolas, mas ele tem um currículo pensado para isso, também quanto à oferta, quanto a materiais pedagógicos e formação de professores, né? Acho que também é um ponto importante de a gente conversar. Alciele, você comentou que inovações criativas e boas experiências já existiam nas escolas antes mesmo das discussões sobre flexibilização curricular. O que muda no dia a dia e na formação dos docentes com a flexibilização dos currículos? Tem alguma novidade no fazer docente? Acho que isso é um ponto estruturante de a gente ter, de fato, a flexibilização num currículo acontecendo, que ela não fique só no currículo impresso, mas que ela se torne um currículo vivo dentro das escolas. Há uma ligação fundamental entre olhar para as condições e estrutura da escola, para as possibilidades das redes de ensino brasileiras, e essas possibilidades precisam alcançar um tempo possível, destinado, remunerado para a formação continuada de professores, inclusive com a possibilidade de eles fazerem isso na escola, entre professores de um mesmo ano. Então, quando eu sento um professor de matemática, um de língua portuguesa, um de física e assim por diante, para pensarem junto estratégias para o projeto integrador de um primeiro ano, de um segundo ano de ensino médio, eu estou fazendo com que esses professores tenham um tempo qualificado de planejamento, não apenas da flexibilização que vai acontecer nos projetos integradores como parte flexível de currículo, mas na ligação disso com o que eles estão trabalhando na formação geral básica. Então, veja, estruturas que são necessidades como a coesão curricular, a integração curricular, elas só serão possíveis se houver investimento, e aí investimento leia-se estrutural, né, desde condições, a formação em si, né, que os formadores das redes de ensino precisarão ser formados para formar os professores, e assim por diante. Essa formação precisa dialogar, por exemplo, com materiais pedagógicos, então são pontos importantes de haver governança. Então, também na nossa experiência, funciona muito o que hoje em pesquisa a gente está chamando de uma estrutura de formação continuada híbrida, ou seja, é uma formação continuada que pode e deve ter encontros presenciais, que sempre foram muito valorizados pelos professores das escolas brasileiras, né? Estar junto, construir junto, fazer um mãos na massa. Então, esses momentos são importantes. Mas que quando eu olho para estados grandes, né, como o Amazonas, o Pará, Minas Gerais, que são estados, inclusive, parceiros do Instituto Iungo na implementação do programa Nosso Ensino Médio ou do programa Itinerários Amazônicos, que a gente vê que nem sempre mover o professor para o presencial é a melhor estratégia.
A plataforma que a Auxília acabou de mencionar é um programa gratuito de formação continuada para professores, gestores e formadores voltado à promoção de uma educação integral e transformadora para as juventudes. Oferece trilhas de aprendizagem online e autoinstrucionais com materiais, recursos e atividades variadas. É uma iniciativa do Instituto Iungo, Instituto Reúna e Itaú Educação e Trabalho. Então, também formações remotas, com interações síncronas, como webs, salas abertas em que o professor pode dialogar com o professor sobre o planejamento específico do seu componente, momentos assíncronos, com roteiros de estudo orientado, é um roteiro, né? Ali com referências, com links, com perguntas disparadoras, que provoca um contínuo pedagógico. Então, é importante que a formação continuada siga o que pensadores brasileiros, como a professora Bernadette Gatti, e quem a segue, né, desde então nas universidades, na pesquisa em educação no Brasil, colocam que é uma formação que seja eficaz, né, uma formação que tenha profundidade, que tenha qualidade, que tenha momentos de interação entre professores, e que se dê hoje de uma forma mais orgânica e vocacionada ao que a gente quer na sala de aula, então que use metodologias ativas, que tenha um diálogo do projeto de vida do professor com os projetos de vida dos seus estudantes. Então tem toda uma dialogicidade que precisa haver, mas também eu super vou defender, inclusive o Instituto Iungo é um instituto que trabalha com o desenvolvimento profissional de educadores a partir da formação continuada. Então, isso é algo fundamental para a gente conseguir, de fato, uma implementação do ensino médio com a qualidade que a gente deseja para todos os estudantes brasileiros. Você comentou que não há um único caminho para a formação e nem um único método, mas é importante que os professores estejam conectados com os anseios e necessidades dos estudantes e também com seus projetos de vida. Uma das grandes preocupações em relação à flexibilização curricular está relacionada com a responsabilidade e preparação dos estudantes. Como os estudantes podem ser apoiados nesse processo? Eu penso, Priscila, que um ponto fundamental é nós entendermos os estudantes assim como os professores, né? São sujeitos de aprendizagem e ambos estão em processo de desenvolvimento. O estudante no processo de desenvolvimento da aprendizagem, e isso precisa acontecer em paralelo aos seus projetos de vida, e o professor tem um projeto de vida também em andamento e está em desenvolvimento profissional. Então, esses sujeitos de aprendizagem e interação estão a se desenvolver mutuamente. E a gente precisa entender também os jovens no mesmo princípio que a gente acredita para os professores. Professores aprendem com professores, jovens aprendem com jovens. O que reúne isso? Pessoas aprendem com pessoas. Então, a gente pode criar uma régua, né, de falar um estudante do primeiro ano, aos 14 anos, ainda não tem condições de fazer escolha. E aí eu volto e pergunto para vocês se ao longo da vida, crianças educadas para autonomia não estão a desenvolver essa responsabilidade com graduação. Por exemplo, uma criança começa a brincar sozinha e começa a desenvolver ali estratégias consigo mesma de autorregulação, de priorização do que ela vai fazer na brincadeira, e ela vai aprendendo a se organizar. Da mesma medida, a gente não entrega uma mochila pronta para uma criança de educação infantil que ainda não sabe organizar suas coisas naquele espaço. Mas, no fundamental ou nos finais, já não teria cabimento que um adolescente não organizasse a sua própria mochila, mesmo que algumas crianças precisem de maior ou menor supervisão e apoio dos seus pais para conseguir. Então, a gente precisa pensar o estudante do ensino médio como esse adolescente indo para a juventude, né, e para a vida adulta. Esse adolescente tem uma dimensão pessoal, né, que são seus processos intrapsíquicos, que estão em desenvolvimento como pessoa humana, tem uma dimensão social, que é esse estudante em interação com seus colegas de classe, com seus professores, uma comunidade escolar, com seu território de pertencimento,
E tem uma dimensão profissional que começa a ser pensada com mais profundidade durante o ensino médio e que vai apresentá-lo o mundo do trabalho ainda no currículo do ensino médio. Então, se eu não acredito que esse estudante pode, com o devido apoio, mediação do professor, de um currículo pensado e estruturado para isso, das interações com seus colegas e com o lugar que ele vive, e desenvolvendo uma autonomia para que ele faça escolhas, eu não estou a desenvolver a responsabilidade do estudante. Então é o contrário, né? Não acontece nenhuma mágica quando termina o ensino médio, as pessoas não se tornam adultas num clique, elas vão se tornando adultas ao longo de um processo que começa a se intensificar durante o ensino médio. Então, acredito totalmente que os jovens brasileiros são pessoas em condições de fazer escolhas apoiadas em um currículo pensado, estruturado, flexibilizado, integrado para a sua formação integral, como pessoa, que acontece numa dimensão intelectual, cultural, física, social. Então, eu defendo, sim, que os jovens têm autonomia e têm responsabilidade para fazer suas próprias escolhas, se apoiados, e isso é condição hoje resguardada em lei e trazida em detalhes na Resolução 2 CNE-SEB, que trazem as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Então, é preciso confiar, é preciso acreditar e é preciso seguir apoiando, porque responsabilidade e autonomia não acontecem no estalar de dedos, como eu trouxe, né? E sim um processo gradativo ao longo da escolaridade. Então, encerramos muito bem o nosso episódio com a ressalva de que a crença nos estudantes é importante, né? Então, retomando uma fala da Alciele, os estudantes são sujeitos que estão em constante aprendizagem e interação, e o desenvolvimento deles é central para pensar todos os processos de flexibilização e também de formação docente. Com isso, chegamos no final do episódio de hoje. Muito obrigada pela conversa, Alciele. Ótimo, Priscila, eu gostei muito da conversa, acho que você trouxe questões importantes que permitiram a gente firmar um diálogo, né? Muito alinhado a essa crença e também aos sonhos desses estudantes que também são nossos, né? De transformação do mundo, de uma sociedade melhor, sempre com os professores. Então, também orientar que nenhuma mudança acontece em educação se nós não formarmos os professores. Acho que foi um papo bem bacana. Muito obrigada. Esperamos que tenham gostado, compartilhem suas impressões e comentários conosco e até o próximo episódio. E não esqueçam de seguir o podcast do Reúna nos principais tocadores de podcast. Esse podcast contou com o apoio de muita gente, por isso vale mencionar todo mundo. Parceiros do projeto Trilhares, B3 Social, Fundação Telefônica Vivo, iFood, Instituto Natura e Instituto Sonho Grande. Realização: Instituto Reúna. Direção Executiva: Cat Stouco Smolli. Gerência de Inovação e Desenvolvimento: Priscila Santos de Oliveira. Gerenciamento do projeto: Ariane Moreno da Silva Reis, Fernanda Cândido Gomes, Isabela Fernanda Félix, J. Maranho e Stephanie Lopes Fernandes. Comunicação: Ana Adese Dirix, Marcos Vinícius Abreu de Moraes e Vinícius Pinto. Roteiro inicial: Ricardo Curaoka Martins. Gravação e tratamento: InStore.